Gráfico da mitose. Você já viu esse gráfico, você sabe o que ele representa. Vamos agora separar esse gráfico nas fases que ele está representando. Então vem comigo. Primeira coisa que você vai olhar num gráfico, quando você bater o olho, isso serve para qualquer gráfico. Olha o que está variando no eixo Y, olha o que está variando no eixo X. Repare o seguinte, no eixo X a gente tem a variação do tempo. E no eixo Y a gente tem a variação de quantidade de DNA. Quantidade de DNA não é a mesma coisa que quantidade de cromossomos. Você tem que ficar esperto com isso. A célula não consegue produzir cromossomos novos. O que ela consegue é duplicar os cromossomos que ela já tem. Essa informação é fundamental. Eu vou falar de novo. A célula não consegue absorver cromossomos de outros lugares. O que ela consegue fazer é duplicar os cromossomos que ela já tem. Isso significa que ela está produzindo cromossomo novo? Não. Ela está copiando, ela está replicando, ela está duplicando o cromossomo que ela mesma tem. Portanto, o que aumenta e diminui ao longo de um ciclo de mitose é a quantidade de moléculas de DNA, é a quantidade de cromátides, é a quantidade de fitas de DNA. É isso que aumenta, e não a quantidade de cromossomos. Dito isso, vamos para o gráfico. Num primeiro momento, a célula mantém a quantidade de DNA, depois ela aumenta a quantidade de DNA, olha o quanto aumentou, foi para o dobro, manteve por um período, diminui por um período, depois, por fim, ela mantém. Então vamos ver o que está acontecendo. Quando ela mantém a quantidade de DNA ao longo da vida da célula, só pode ser a fase G1, porque na fase S ela vai duplicar a quantidade de DNA, lembrando que a fase S é replicação de DNA, é o que marca a fase S da intérfase, beleza? Aqui em cima nós temos G2 da intérfase, nós temos prófase, nós temos metáfase. Essas três fases, o DNA está duplicado. Insisto, aumentou a quantidade de cromossomos? Não. Aumentou a quantidade de DNA. Não é a mesma coisa? Não. Quando a célula aumenta, se isso fosse possível, aumenta a quantidade de cromossomos, significa que de algum jeito a quantidade de cromossomos entrou na célula. Vamos imaginar uma situação? Fecundação. Na fecundação, a quantidade de DNA, a quantidade de moléculas, a quantidade de cromossomos que tem nessa célula aumenta, porque o espermatozoide entrou no óvulo trazendo cromossomos que aquele óvulo, a princípio, não conhecia, certo? Então, aumentou a quantidade de cromossomos. Seguiu. Manteve a quantidade de DNA, depois aqui ó, ela perde a quantidade de DNA. Aqui é a marca da anáfase. Lembrando que na anáfase, as cromátides que estão ligadas no equador celular se afastam para os polos, formando novos núcleos, formando novos conglomerados de cromossomos, e isso é o que marca, isso é o que dá o ponto de marcação para a queda do número de DNA dentro da célula. Por fim, telófase. Na telófase, que é a última fase da divisão celular, a quantidade em cada célula agora, células diferentes, é igual. Beleza? É igual ao de quando começou. Perfeito? Lembrou do gráfico? Gostou dessa aula de revisão? Aqui é aula rápida, velho. Não vem com essa de aula de 20 minutos. Não, aqui é papo reto. Aqui é papo reto. Revisou o gráfico? Deixa um joinha para nós, ajuda o canal, faz um comentário, deixa uma pergunta. Bota o sininho aí para você ficar esperto na hora que eu lançar vídeo novo e vamos estudar biologia.